Em meio a uma pandemia de níveis globais, é absolutamente comum que as pessoas, e compreensível que as pessoas estejam preocupadas com a sobrevivência. Saúde física, emocional e financeira tem sido assunto dos mais variados jornais, de postagens na internet, de vídeos, de grupos de WhatsApp. O fato é que parece que a gente vive num tempo onde a principal preocupação da maioria das pessoas, se não todas as pessoas, é exatamente com a sobrevivência. Com a sobrevivência. Sobreviver tem sido a preocupação de grande parte das pessoas. Embora essas questões sejam legítimas, como seguidores de Jesus, como pessoas que creem que Deus está no controle da história, que Deus está no controle do universo, pessoas que creem que Deus é soberano e que não existe nada que aconteça que fuja à soberana vontade de Deus, eu e você somos desafiados a dar um passo além, a buscar compreender, a buscar discernir e entender o que Deus quer produzir em nós, no nosso caráter, na nossa vida, através das circunstâncias que a gente está vivendo, nesse momento tão peculiar. Talvez a maioria de nós, ou a maioria das pessoas, façam ou estejam fazendo apenas e se ocupando apenas com a primeira preocupação, com a preocupação referente e relativa à questão da sobrevivência, à questão da saúde, a questão da saúde emocional, da saúde física, da realidade financeira. Mas eu e você somos discípulos de Cristo, eu e você cremos que Deus governa a história. Então, se a gente crê que Deus governa a história, a gente crê que Deus tem governado esse momento na história, é fundamental que a gente se pergunte o que Deus está querendo produzir em nós, o que Deus está querendo fazer em nós nesse momento desafiador que a gente está vivendo. Esse é o assunto da nova série de mensagens que nós começamos hoje. Eu tenho aprendido. A ideia é a gente pensar em ensinamentos, em lições, em direções que Deus tem apontado para cada um de nós através dessa circunstância desafiadora que eu e você temos vivido. A pergunta inicial, talvez, que a gente possa se fazer é exatamente essa: o que você tem aprendido nesse tempo em que estamos vivendo? Quais são as coisas que você já aprendeu? O que você acha que Deus quer ensinar a você e a mim? O que temos aprendido? Num tempo marcado por tanta ansiedade, por tantas inquietações, a gente corre o risco, como eu já disse, de ficarmos ou de sermos assaltados pelas inquietações e pelas preocupações dessa vida e perdermos de vista aquilo que Jesus disse lá em Mateus 6,32, o Pai Celestial sabe do que nós precisamos. Então, a ansiedade, a preocupação, a inquietação, ela é pouco, para não dizer nada proveitosa, porque ela nos consome, sendo que nós cremos e sabemos que temos um Deus que sabe daquilo que a gente precisa e que está cuidando da gente. Por isso, esse momento que a gente está vivendo deve ser um momento de reflexão, de oração, para que a gente consiga compreender o que Deus está produzindo em nós, o que nós temos a aprender diante das realidades que a gente tem vivido. Hoje, o nosso tema será: eu tenho aprendido que eu preciso cultivar a minha maturidade espiritual. E antes da gente entrar no texto, eu quero convidar você a mais uma vez fechar seus olhos e nós vamos pedir a direção do Espírito Santo de Deus para esse instante de reflexão nas Escrituras. Vamos orar? Deus bendito, nesse instante, Pai, onde nós abrimos a Tua palavra, desejosos por ouvir a Tua voz, desejosos por sermos instruídos, encorajados, desafiados, alimentados pela Tua palavra. Nós te pedimos, Pai, pedimos a orientação, a direção do Teu Santo Espírito, que o Teu Santo Espírito ilumine as nossas mentes, para que nós consigamos compreender aquilo que o Senhor tem para cada um de nós nesse dia. Pai, nós te pedimos, Senhor Deus, que os nossos olhos e os nossos ouvidos estejam abertos, estejam atentos, que os nossos corações e mentes estejam sensíveis àquilo que o Senhor tem para cada um de nós hoje, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. O texto que vai servir de base para a nossa reflexão hoje é o texto de Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículos de 1 a 11. Mateus 4, versículos de 1 a 11,
é o texto base da nossa reflexão hoje. Diz assim a palavra do Senhor. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse: Se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse: Se és filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito: Ele dará ordens aos seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus lhe respondeu: Também está escrito, não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Depois o diabo o levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. E lhe disse: Tudo isto te darei, se te prostrares e me adorares. Jesus lhe disse: Retira-te, Satanás, pois está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto. Então o diabo deixou, e os anjos vieram e o serviram. Amém. O texto que nós acabamos de ler é o texto que narra para a gente a tentação de Jesus. Nos 3 evangelhos sinóticos, essa história, a narrativa da tentação de Jesus, ela acontece logo após o batismo de Jesus por João Batista no Jordão. A tentação acontece no deserto, muito provavelmente no mesmo deserto em que ele foi batizado, já que o Vale do Jordão era considerado uma parte do deserto da Judéia. Contudo, quando a gente lê o texto, fica claro para a gente a ideia de que Jesus havia sido levado para uma região ainda mais desabitada, para uma região ainda mais distante. Versículo 1, olhando para a realidade do texto, começa dizendo assim: Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Desertos são ambientes hostis. Via de regra, quando a gente pensa de maneira metafórica ou quando a gente quer ilustrar momentos difíceis, situações desafiadoras, fases, né? Fases extremamente complexas nas nossas vidas, é comum a gente ouvir as pessoas, ou até mesmo nós mesmos, dizendo: olha, eu tenho passado por um deserto. Ao fazer isso, nós queremos descrever e nos utilizarmos da ideia de que o deserto é absolutamente um tempo e simboliza um lugar de dificuldade, de carência, um lugar árido, um lugar difícil da gente habitar, um lugar hostil. De certa forma, a gente pode pensar e entender que o deserto é também um lugar marcado por dor e restrição. Ou seja, o tipo de lugar que nenhum de nós gostaria de estar. Jesus, então, é levado para o deserto, e o deserto é o cenário da tentação do Senhor. Nem sempre a gente se dá conta, mas quando a gente olha o texto, e aí você pode olhar nos sinóticos, porque isso é comum aos 3 sinóticos, quem levou Jesus para o deserto foi o Espírito. Jesus não estava ali por acaso. Jesus não fora empurrado pelas circunstâncias. O fato é que a presença de Jesus no deserto fazia parte da agenda do Pai para ele, fazia parte dos projetos, dos planos de Deus para Jesus. Isso é fundamental a gente entender. É verdade que Deus não tenta ninguém, como Tiago 1,13 fala para a gente, mas a gente também sabe que as mesmas circunstâncias, o mesmo sofrimento, ele pode ser ao mesmo tempo uma provação da parte de Deus, pensando em nos levar ao crescimento, ao amadurecimento, ao fortalecimento da nossa fé, e ao mesmo tempo, devido à nossa natureza pecaminosa, devido à nossa fragilidade, se tornar um pecado, se tornar uma tentação para a gente. No texto lido,
Me parece que essa é um pouco da realidade. É nesse sentido que o texto aponta, porque quem está ali tentando, e a gente vai ver isso, é Satanás, mas quem leva Jesus até aquele lugar é o próprio Espírito, como se apontasse para a gente que aqueles eventos faziam parte do cronograma, da agenda, do planejamento, do projeto de Deus para a vida do Filho. É interessante a gente entender isso, porque via de regra a gente tem dificuldade de entender e de crer que desertos fazem parte do projeto de Deus para a nossa vida. É entender que circunstâncias difíceis não são planejamento necessariamente de Satanás, mas que circunstâncias difíceis também são circunstâncias utilizadas pelo Eterno para transformar, para moldar a minha vida, para moldar a sua vida, para transformar o nosso caráter, para nos tornar pessoas mais parecidas com Cristo Jesus. Continuando, no texto que a gente leu, a gente percebe Satanás tentando Jesus através de 3 propostas que apontam para realidades absolutamente comuns na vida. A primeira proposta a gente encontra nos versículos de 2 a 4, onde a gente lê assim na palavra do Senhor. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse: se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Versículo 4. Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Depois de um longo período de jejum, o texto narra para a gente que foram 40 dias e 40 noites. Depois desse longuíssimo período de jejum, Jesus tem fome. Ele sente a natural necessidade de alimento. A fragilidade física decorrente do tempo extremamente longo de jejum. E é exatamente se valendo dessa fragilidade, se valendo dessa necessidade real, que Satanás entra e faz uma proposta para ele, uma proposta tentadora. A proposta para que Jesus transformasse as pedras em pães. Como quem diz, olha, se você realmente é filho de Deus, se você realmente é quem você diz ser, você não precisa passar fome, você não precisa passar por essa realidade, você não precisa passar por esse tipo de situação. Utilize-se do seu poder, utilize da sua capacidade especial e transforme as pedras que estão aqui em pães e se alimente. A proposta de Satanás, então, é para que Jesus utilizasse o seu poder divino em benefício próprio, ao invés de permitir que o Pai o sustentasse. Você é poderoso, Senhor Jesus? Então, você é filho de Deus. Vai lá, transforma as pedras em pães. Utilize o seu poder em benefício próprio. Utilize o seu poder para satisfazer as suas necessidades, para satisfazer as suas vontades. Contudo, é muito interessante porque Jesus, e a gente vai ver isso ao longo das 3 propostas, 3 tentações feitas por Satanás a Jesus, Jesus responde o inimigo a partir das Escrituras. E ele cita Deuteronômio capítulo 8, versículo 3, ele faz uma alusão a esse texto, dizendo, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Ele está fazendo uma clara alusão ao período em que o povo judeu vivia no deserto, e ali no deserto eles caminhavam no deserto, e lá no deserto eles foram sustentados por Deus. E mesmo em meio à realidade do deserto, a realidade difícil do deserto, o Senhor mandou um maná para eles. O Senhor deu pão do céu para que eles se alimentassem. Ou seja, o que Jesus está dizendo para ele, olha, eu não preciso utilizar o meu poder para satisfazer as minhas próprias vontades, porque eu estou aqui para depender do Pai, e eu sei que o Pai supre, eu sei que o Pai conhece as minhas necessidades, eu sei que o Pai vai me alimentar. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. O fato, queridos, é que assim como Jesus, ainda hoje, eu e você somos tentados a abandonar a dependência de Deus,
e a tentar agir por conta própria. A tentar utilizar o nosso poder, a tentar utilizar e responder às realidades desafiadoras, os problemas e circunstâncias complexas da vida, com a nossa capacidade pessoal, com o nosso entendimento, com a nossa vontade. Contudo, nós somos chamados a depender de Deus. Nós somos chamados a nos alimentarmos da palavra que procede da boca de Deus. Em meio a um tempo onde as pessoas são estimuladas a serem cada vez mais independentes, onde nós temos boas alternativas, boas saídas, bons projetos, boas ideias para tentar responder a tudo o que se apresenta diante de nós, eu e você somos chamados a depender, a abrir mão de utilizar o poder e a capacidade que Deus nos dá em nosso próprio benefício, para depender do Senhor. Nem só de pão o homem viverá, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Que isso fique marcado no nosso coração. Mas o texto continua, e Satanás vem com a segunda proposta tentadora, nos versículos de 5 a 7, onde nós lemos: Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo, lhe disse: Se és filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito: Ele dará ordens a seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Versículo 7, Jesus lhe respondeu: Também está escrito: Não ponha à prova ao Senhor, o seu Deus. Na segunda proposta tentadora, Satanás encoraja Jesus a realizar uma espécie de apresentação fantástica, uma demonstração de poder, uma ostentação de poder na frente de todos. Leva até o alto do templo, o pináculo do templo, e fala assim: se lança daqui. E aí, se o texto lá de Salmo 91, versículos 11 e 12 é verdadeiro, o Pai vai enviar os anjos e na frente de todos você será protegido e será guardado e nada te acontecerá. Só que ele se utiliza do Salmo 91 fugindo o sentido original do texto. Como quem diz, se Deus promete te proteger, se Deus promete que vai proteger uma pessoa piedosa, um crente comum, quanto mais Ele não irá proteger o seu filho. Experimente. Teste se Deus realmente agirá como Deus e protegerá você. Essa é a proposta de Satanás. Teste Deus. Veja se Deus é realmente esse Deus protetor que Ele diz ser. Contudo, entenda uma coisa: confiar é diferente de tentar. Confiar é diferente de tentar. A sutil proposta de Satanás, na verdade, lança dúvidas sobre a fidelidade de Deus. Jesus não precisava se atirar dali porque ele sabia que Deus é fiel. Então ele não precisava testar a fidelidade de Deus. Ele não precisava testar o poder de Deus. Ele não precisava testar o cuidado de Deus. Ele não precisava testar o amor de Deus. Então a resposta dele é fantástica. Ele diz: olha, nós não devemos tentar a Deus. Nós somos protegidos pelo Pai nas situações arriscadas que o próprio Pai coloca. Mas não devemos criar situações arriscadas propositalmente para testar a bondade e o cuidado de Deus. Como quem diz: olha, se eu estivesse passando por uma situação arriscada porque Deus me colocou nessa situação, eu poderia estar tranquilo, eu deveria estar tranquilo, porque Deus iria cuidar de mim. Agora, isso é muito diferente de entrar numa situação perigosa propositalmente para testar o cuidado de Deus na minha vida. É completamente diferente. A ideia de Satanás é lançar dúvidas sobre a fidelidade de Deus. E aí o que Jesus faz? Ele, mais uma vez, ele diz: olha, Deus não precisa e nem deve ser colocado à prova. Não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. De forma igual, queridos, eu e você não temos licença para nos arriscarmos de maneira irresponsável ou temerária. O fato é, Deus nos ajudará a passar por todas as situações que fazem parte do seu plano para as nossas vidas.
Mas existem muitos momentos onde eu ouço um discurso de eu vivo pela fé, quando na verdade isso tão somente esconde uma forma de caminhada irresponsável, uma forma de caminhada inconsequente. Eu e você não somos chamados a sermos inconsequentes. Eu e você somos chamados a confiar em Deus e agir de maneira responsável. Não podemos pôr à prova o Senhor, nosso Deus. Deus nos ajudará a passar por todas as situações que fazem parte dos seus planos para a nossa vida. Mas eu e você não devemos criar situações perigosas propositalmente para provar, para testar a fidelidade do nosso Deus. É isso que Jesus está dizendo. Na terceira tentação ou proposta tentadora feita por Satanás, versículos de 8 a 11, nós lemos assim: depois o diabo o levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor, e disse-lhe: tudo isto te darei se prostrares e me adorares. Jesus lhe disse: retira-se, Satanás, pois está escrito: adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. Então o diabo o deixou, e os anjos vieram e o serviram. Nem sempre a gente se dá conta da tentadora proposta feita por Satanás para Jesus aqui. Ele está dizendo: olha, eu sei que você veio a esse mundo para reinar sobre esse mundo. E eu posso te dar, ele faz a promessa, a gente sabe que é uma promessa mentirosa, mas ele promete: eu posso te dar todos os reinos desse mundo, se você se prostrar e você me adorar. A proposta de Satanás, ela é altamente atraente porque ela promete um reinado sem cruz. Ela promete a Cristo um reinado sem calvário, um reinado sem sofrimento. Mas como toda proposta satânica, o objetivo é sempre nos levar para longe de Deus e para longe da vontade de Deus. A ideia é um reinado sobre o mundo, só que se curvasse a Ele. Toda a proposta de Satanás sempre aparece com um porém, com um mais. Olha, tudo isso eu vou te dar, mas você precisará se prostrar e me adorar. Então, a proposta atraente, é a proposta atraente porque é uma proposta que prevê reinado sem cruz, vitória sem dificuldade, sem sacrifício. Como quem diz: eu conheço o seu objetivo e existe um caminho muito mais fácil para chegar aí, Jesus. Eu conheço o porquê que você veio e eu tenho um caminho, eu tenho um atalho que é mais fácil. Só que isso tem um custo, você vai ter que se curvar a mim. Uma realeza sem cruz. Essa é a proposta. Só que Jesus não estava disposto a fazer concessões pecaminosas para cumprir a sua missão. Por isso ele responde: afasta-te, Satanás, porque está escrito: adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. Eu fico pensando quantos sucessos desse mundo são obtidos, sucesso do mundo que nós vivemos, são obtidos através de concessões equivocadas. De gente que acredita que os fins justificam os meios, como diz o ditado. Contudo, a resposta de Jesus é muito efetiva. Olha, nós devemos nos devotar apenas a Deus, nós devemos servir apenas a Ele, sem concessões. Nós devemos servir a Deus e seguir a Deus com integralidade, com integridade de coração. E por que eu digo isso? Porque diante de um momento de crise como no que nós vivemos, muitas possibilidades se apresentam de, às vezes, para manter o nosso comércio aberto ou para alcançar o sustento, nós dobrarmos aquilo que é certo, torcermos a verdade, torcermos e fazermos concessões. Só que eu e você não devemos nos curvar aos reinos desse mundo. Os fins não justificam os meios. Nós sabemos que iremos adorar apenas a Deus, iremos servir apenas a Deus, e essa deve ser a resposta do meu coração e do seu coração. Jesus não se sentiu atraído pela benevolência das pessoas, de jogos de influência. Ele não se sentiu atraído por nada disso.
Nem foi parado pelo ódio daqueles que não o queriam aqui. Ele unicamente estava direcionado e movido e comprometido em fazer e viver a vontade do Pai. Por isso ele diz: eu existo para adorar a Deus. Eu existo para adorar o Senhor, o meu Deus, e só a Ele eu vou prestar culto. A minha vida vai ser uma vida de serviço a Deus. Essa foi a vida de Jesus. Um coração completamente, integralmente devotado. Agora, caminhando para o fim, é interessante a gente perceber que a arma utilizada por Jesus para lidar com os desafios foi tão somente a palavra de Deus. Está escrito, está escrito, está escrito. E assim o maligno foi derrotado, e assim as tentações foram derrotadas. A Bíblia é e sempre será a nossa força e a nossa espada. A gente vive num tempo onde eu e você somos desafiados a realmente investir na nossa maturidade espiritual. E maturidade espiritual tem a ver com a capacidade de não apenas conhecer a Bíblia, mas viver isso. Mais do que nunca, eu e você somos chamados a viver a vontade de Deus. As propostas tentadoras são das mais diversas diante de nós. Das mais diversas. Mas eu e você somos chamados a vivermos o Evangelho, vivermos uma vida de serviço a Deus, uma vida de compromisso com Deus. Mas a reação de Jesus é fruto, é claro, ele é o Deus Filho, a gente sabe disso. Mas o fato é que o texto nos fala que isso acontece com ele depois de 40 dias de jejum. Tempo de íntima comunhão com o Pai. Tempo onde o coração dele estava profundamente conectado com o coração do Pai, onde os seus ouvidos e a sua mente estavam completamente atentas, onde ele desfrutava de um profundo relacionamento com o Senhor. E aí, diante da realidade das tentações, ele responde com a palavra e vence todas essas realidades. A gente vive num tempo onde as igrejas estão fechadas. E hoje eu e você somos desafiados a viver um cristianismo temporariamente desconectado da celebração presencial da igreja. Nós somos desafiados a isso. Mais do que nunca, é necessário você investir na sua caminhada com Deus. É necessário você investir na sua maturidade, no seu crescimento. É necessário você investir no seu relacionamento com Deus. É necessário você ajoelhar na sua casa e orar. É necessário você ler a palavra do Senhor. É necessário você se alimentar para que você seja fortalecido. A maturidade não vem no estalar de dedos. A maturidade é fruto de um processo, é fruto de uma caminhada, é fruto do estar com Deus. É fruto da gente se alimentar em Deus e entender, discernir aquilo que Deus tem para nossas vidas. Satanás, às vezes, é bem sutil. No texto, ele foi bem sutil, o texto que a gente leu. Trocou palavras e, em alguns momentos, utilizou-se até da própria Escritura para tentar ao Senhor. Mas Jesus estava completamente conectado com o Pai. E como alguém maduro, ele respondeu da maneira adequada. Você é chamado a conectar o seu coração ao Senhor, a investir no aprofundamento da sua vida com Deus. Tempo de oração, tempo de leitura, fazer jejum, caminhar com o Senhor, para que dessa forma você seja maduro, ou seja, capaz de aplicar a palavra nas realidades da vida. Jesus aplicou a palavra nas tentações que ele teve e ele superou as tentações. Eu e você somos chamados a aplicar as verdades do Evangelho a todas as realidades que se apresentam diante de nós. Amém.